Brasil passa a ser um grande alvo internacional de uma disputa geopolítica entre as grandes potências. O Trump anuncia uma reunião de emergência para criar uma espécie de aliança anti-China, principalmente no tema terras raras, e convida o governo brasileiro, que já adianto para vocês está considerando a sua participação, entender exatamente o que isso quer dizer, e a Rússia manda representantes de alto cargo para o encontro diplomático com o vice-presidente do Brasil, visando também um estreitamento das relações comerciais e também diplomáticas. Vale lembrar que há risco, segundo a nossa inteligência, de ingerência no processo eleitoral de 2026, e temos um país nada convencional e, convenhamos, nada democrático, que é a Bielorrússia, anunciando que pode ajudar o Brasil a ter eleições limpas em 2026. Será que há algum tipo de risco de ruptura democrática? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Cara, presta bastante atenção que a Nômade está oferecendo para você a maior e melhor conta internacional do Brasil, com mais de 4 milhões de usuários, inclusive esse, né, eu, Ricardo, que vos fala, a possibilidade nesse momento de instabilidade, eleições, riscos aí globais, o dólar, creio eu, né, que eu não é recomendação de investimento, claro, mas eu sempre gosto de ir colocando, né, várias cestinhas ali ao mesmo tempo, e comprar dólares é uma das minhas opções. A Nômade está te oferecendo a possibilidade de ganhar um cashback, um desconto de 15 centavos por dólar convertido. Então você já tem as melhores taxas, é muito simples, você compra no celular na palma da sua mão e ainda tem a possibilidade de receber um descontaço para ter acesso a outras moedas. Só de baixar o aplicativo da Nômade, que é totalmente gratuito, já tem uma série de benefícios, parcerias e tal, pode ter acesso ao cartão de crédito Nômade Explore, que é o cartão de crédito que eu uso, que me dá cashback em dólar a partir das minhas utilizações, pontos que não expiram e uma série de outros benefícios. QR Code aqui na tela para vocês, link na descrição, tem acesso à maior e melhor conta internacional do Brasil. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte, como eu trouxe para vocês na introdução, o Brasil, ele é um país muito relevante no cenário geopolítico internacional, e entendam que eu não estou falando de governo, estou falando de Estado, estamos falando de uma das 10 maiores economias do planeta. O Brasil, com certeza, é o país mais importante do ponto de vista de recursos naturais, de recursos humanos, de potencial de mercado ao consumidor, de potencial de mão de obra, de toda a América Latina, que é uma região cada vez mais visada, vide os interesses não só dos Estados Unidos, mas também os interesses chineses, e o Brasil se porta como uma liderança regional. É fato. Por isso, a gente pleiteia uma reforma do Conselho de Segurança Permanente da ONU, o Brasil sendo um dos membros. O Brasil não aceitou fazer parte do Conselho da Paz, pelo menos até o momento, alegando que faz muito mais sentido uma reforma do Conselho, com o Brasil fazendo parte desses membros permanentes. O Brasil lidera discussões contra os subsídios em relação ao protecionismo, né, praticado pelos europeus, pelos Estados Unidos. O Brasil é, de fato, uma liderança global, principalmente do sul global. O Trump sabe disso e colocou no seu documento estratégico nacional, seja do ponto de vista político, seja do Pentágono, ou seja, do ponto de vista militar, que a supremacia militar americana na América, a doutrina Doral, América para os americanos, a mesma que a doutrina Monroe do século XIX, o corolário Roosevelt, agora o corolário Trump, é um dos objetivos americanos. E é claro que o Brasil, como essa grande liderança, aparece como o cenário mais possível de uma intervenção estrangeira. O Trump está convocando agora para essa quarta-feira uma reunião liderada pelo Marco Rubio, uma discussão, uma reunião que vai contar com o G7, ou seja, os países, né, os 7 países mais desenvolvidos, Coreia do Sul, Índia e Austrália, uma reunião com mais ou menos ali 20 aliados que tem o principal objetivo de isolar a China e passar a ter um protagonismo sobre a questão dos minerais terras raras. Já discutimos, minerais terras raras é um conjunto de elementos essenciais para funcionamento de equipamentos militares, equipamentos tecnológicos. Só que hoje, quase 70% das reservas conhecidas e 90% do processamento está na mão dos chineses. Quando o Trump ameaçou fazer sobretaxas contra a China, que é o principal inimigo comercial dos americanos, os chineses bateram o pé e colocaram que se os Estados Unidos continuassem com essas sobretaxas, eles iam limitar a exportação dos minerais terras raras. E, aliás, passaram a fazer isso.
Ah, quer dizer então que vocês têm medo das tecnologias chinesas, alegando que a gente pode usar as tecnologias do 5G e tal para espionar? Então, beleza. Eu também tenho medo do que vocês vão fazer com os minerais terras raras. Vai que vocês vão desenvolver. Isso falou a China, né? Falando para os Estados Unidos. Vai que vocês, por exemplo, vão desenvolver equipamentos militares e, como vocês têm negócios com Taiwan, como vocês têm negócio com as Filipinas, vocês utilizam esses equipamentos, esses minerais terras raras, para a produção de mísseis ou outros equipamentos que vão atacar a China. Então, eu preciso ter garantias. Então, a China passou a fazer uma série de burocracias para começar a exportar esse conjunto de minerais. Imagina você atrasar toda a cadeia produtiva e tecnológica dos Estados Unidos, isso coloca em risco até a soberania dos americanos. E a China alega que é tudo utilizando o mesmo argumento que os Estados Unidos. Vocês não colocam essa soberania como primeiro colocado, como necessária segurança nacional, alegando que a gente espiona? A gente também coloca aí que os minerais terras raras estão sendo produzidos equipamentos que vão violar a soberania chinesa. Então, é uma preocupação muito grande dos Estados Unidos. Tanto é que essa reunião que foi convocada, segundo os americanos, tá? É para fazer uma espécie de preço mínimo de importação para comércio de terras raras e imposição de eventuais tarifas contra aqueles países que não respeitem. A ideia é fazer ou conseguir impedir que a China consiga manipular o preço desses minerais ou consiga ter acesso total às reservas ou ao processamento internacional. Os americanos, entre aspas, perderam muito tempo com isso. Deixaram de perceber o quão estratégico é você ter o controle sobre esses minerais. Então, pelo menos, isso pesquisas americanas falando, em um espaço de 5 a 10 anos, os americanos não vão conseguir superar a dependência extrema que ele tem dos chineses. A espécie é fazer uma espécie de cartel, uma combinação de preços internacionais para impedir que a China consiga fazer essa manipulação do preço. Os países, vários aceitaram participar, o Brasil foi convidado. Por que o Brasil interessa para os americanos? Estamos falando da segunda maior reserva do planeta. Segundo algumas fontes, o Vietnã também rivaliza ali com a gente, né? Mas o Brasil, com certeza, é uma reserva super importante. O Brasil, segundo o Departamento de Estado, está dando uma espécie de perdido aí nos americanos, né? O Departamento de Estado americano comunicou que não consegue fácil negociação com o Lula, com o Alckmin, com o Departamento, com o Ministério de Minas e Energia. O governo americano alega que está fazendo negociações com governadores, principalmente de Goiás e de Minas, que são os estados que têm participações muito grandes, né, nesses minerais terras raras. Só que a gente sabe que a exploração mineral, ele fica muito caro, né? Os recursos do subsolo pertencem ao governo federal brasileiro, não exatamente ao governo estadual. Então, o que os americanos estão fazendo em conjunto com esses governadores é uma espécie de mapeamento, ou seja, quais são as principais reservas, como que pode ser explorado, tal. Professor, e o Brasil, ele vai fazer essas negociações? A gente não sabe. Fato é que o Lula tem uma reunião marcada com o Trump para março. Nessa reunião, o Brasil vai falar sobre reforma do Conselho de Segurança da ONU, o Brasil vai falar de retirar as tarifas que ainda sobraram. O Trump não retirou todas as tarifas que foram aplicadas ao Brasil, mas convenhamos que os americanos já têm um tema principal, que é o tema terras raras. O Brasil falou que ele até aceita negociar, mas, palavras do Alckmin, hein? O Brasil tem que garantir uma exploração justa, conjunta dos dois países, soberania e repasse de tecnologia. E eu, particularmente, Ricardo, acho que está totalmente correto. Professor, a gente tem que negociar com os chineses, com os americanos, com os europeus. Sabe como a gente tem que negociar? Com quem garanta um repasse de verba justo, uma soberania sobre os minerais e, principalmente, o repasse tecnológico. Não adianta o Brasil, que tem uma oportunidade de ouro, até sem piadinhas, né? Recursos minerais e tal, mas tem oportunidade de ouro aí nas mãos. Para conseguir um recurso extremamente estratégico, que são os minerais terras raras, que a Europa, Estados Unidos, enfim, estão procurando, o Brasil não vai exigir repasse tecnológico? O Brasil vai deixar que empresas explorem e repassem o mínimo de verbas para o território brasileiro? Acho que é uma baita oportunidade que a gente poderia estar perdendo. Vocês entendem que quanto mais o Brasil é disputado, melhor pra gente, porque a gente pode fazer uma espécie, a Rússia tá oferecendo tanto, a China tá oferecendo tanto, e vocês, Estados Unidos, o que vocês oferecem? Pô, os americanos, entende? Então, se ficar nas vias diplomáticas, pô, cara, é sensacional pro Brasil. Qual que é o grande medo da diplomacia brasileira? Os Estados Unidos já falaram, mais uma vez, no seu documento de estratégia nacional, que se o país da América
Não respeitar a ideia dos Estados Unidos de uma cooperação para afastar inimigos estrangeiros, e quando os americanos falam inimigos estrangeiros, leia-se China, alguns artifícios poderiam ser utilizados, inclusive intervenções militares. O Brasil vai ter que se virar na diplomacia para conseguir, ao mesmo tempo, gerar uma sensação de conforto para os americanos, que a gente não está extremamente alinhado com os chineses, para que algum tipo de ingerência não aconteça na política e na soberania brasileira, mas ao mesmo tempo não compactuar totalmente com os americanos, porque na minha concepção seria burrice. A China é o nosso maior parceiro comercial, a China nas suas negociações respeita muito mais a soberania do que os Estados Unidos, e espero que o Brasil consiga ser hábil do ponto de vista de Estado mesmo, tá? Para conseguir relações comerciais benéficas em um recurso tão importante como os minerais terras raras. E claro, né, galera, eventualmente, se essa negociação fracassar, se o Lula, o Alckmin, né, que vão participar dessas negociações, não conseguirem mostrar para os Estados Unidos que o Brasil está disposto a cooperar com as terras raras, mantendo a soberania e o repasse tecnológico, claro que há a possibilidade de interferências em processos eleitorais. A gente viu isso acontecer, por exemplo, em Honduras, a gente viu isso acontecer na Argentina, a gente viu isso acontecer agora até mesmo na Costa Rica, em que uma candidata bastante pró-Trump foi eleita. E houve uma ingerência, né, algum tipo de caça às bruxas contra quem supostamente se relacionava com os chineses. Então há um medo do governo brasileiro que isso aconteça também nas eleições do Brasil. Até por isso, Alexander Lukashenko, que é conhecido como o último ditador da Europa, para vocês terem uma noção, em 1994 foi quando ele entrou no poder e continua até hoje. Várias eleições foram condenadas por não ter uma transparência política, transparência do processo eleitoral. Principalmente as últimas em 2020, onde dezenas de milhares de pessoas fugiram da Bielorrússia, presos políticos, perseguições. O cara não tem uma transparência democrática, mas ele alegou que o Brasil corre risco, porque o Brasil é um país muito importante, significativo, então por isso o Alexander Lukashenko estaria disposto a coordenar com as autoridades brasileiras para garantir uma eleição limpa, justa e democrática no território brasileiro. Um ambiente calmo e pacífico para eleições. Olha, galera, até concordo que as eleições podem ter ingerência externa, mas acho que pedir ajuda do Alexander Lukashenko, da Bielorrússia, de Belarus, não seja a melhor opção. Enquanto isso, a Rússia também vai se aproximando do território brasileiro e temos uma reunião importante, marcada agora para o dia 5, ou seja, bem próximo, que é uma reunião de alta cúpula com representantes da Rússia. Primeiro-ministro vem em direção ao Brasil. A gente tem também 8 ministros de Estado da Rússia que vão chegar também no território brasileiro. Isso começou a levantar até algumas suspeitas, porque na semana passada chegaram jatos, e nesses jatos tinham ali limusines blindadas e tal. E aí, pô, o que é isso aqui que tá chegando, né? Aí depois descobriram que é uma reunião de comitiva de alta cúpula que vai se reunir em Brasília, com Alckmin também liderando as negociações, com Rússia e Brasil anunciando que era para uma ampliação do comércio e uma cooperação científica e tecnológica entre os países. O Brasil, ele está partindo da premissa que, principalmente com esses protecionismos praticados pelo governo americano, a melhor solução é diversificar parcerias. Seja com a China, seja com a Rússia, seja com a Índia, o acordo Mercosul-Europeia, parcerias estratégicas com a Índia, parceria estratégica com o Canadá. E claro, com os americanos também. Vale lembrar que os Estados Unidos, eles são nosso segundo maior parceiro comercial e os maiores investidores estrangeiros do Brasil. E aí, galera, acha que algum tipo de risco de ingerência no território brasileiro, principalmente por parte dos Estados Unidos? E, aliás, o Brasil deve participar dessa reunião liderada pelo Marco Rubio? Por enquanto, o Brasil não confirmou, hein? Será que a gente vai participar? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.